A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor, maravilhoso por tudo que Ele faz em nossas vidas, por tudo que Ele fez e ainda fará por cada um de nós. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado na Palavra do Senhor, na revelação da Palavra do Senhor. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. E porque Deus é a Palavra, nós vamos à revelação da Palavra do Senhor nesse momento. Deus já te deu a semente. Está em Mateus 17, 27. Vamos ler, diz assim a Palavra do Senhor. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tire o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Não escandalize e não se preocupe. Use sua habilidade para obter os recursos e saldar seus compromissos, as suas dívidas. Ficar preocupado não faz dinheiro aparecer. Mas ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, você encontra dinheiro em qualquer lugar, até mesmo dentro de um peixe. O Senhor mandou que Pedro pescasse, porque era o que ele sabia fazer, era a sua especialidade. Busque a palavra do Senhor e faça o que você sabe fazer. Use o seu talento, o seu dom, a sua habilidade que Deus te deu. E não se preocupe, porque o dinheiro, ele vai aparecer, ele virá. Lembre-se, dinheiro é servo e não senhor. Dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro é uma maldição. Deus já deu a semente para você semear, para você ter a multiplicação na sua vida. A semente pode ser aquilo que você nem valoriza. Assim como não valorizaram os 5 pães e os 2 peixes, pode ser uma habilidade, um dom. Nunca diga, não tenho nada. O mínimo que você tem já é o suficiente para Deus fazer a multiplicação. Examine tudo que está ao seu redor. Identifique a semente que Deus já te deu. Semeie e salde os seus compromissos. Como disse o Senhor, não escandalize. Antes de você gastar, quite os seus débitos. Não deixe de saldar todos os seus compromissos. Não deixe de cumprir a palavra dada. E não perca, assim, a sua credibilidade. Não perca o seu bom nome. Se você não puder cumprir no tempo certo, esclareça, dê satisfações. Não se omita. Não fuja da sua responsabilidade. Não escandalize. Muitas pessoas passam por essa situação e às vezes não quer, fica até envergonhado de dar uma satisfação por estar com uma dívida, com um problema, não consegue saldar, deu a palavra e não conseguiu cumprir. Mas a melhor coisa é você dar uma satisfação, falar da sua situação, mas principalmente pedir a direção de Deus.
Quando nós pedimos a direção de Deus, Ele dá a habilidade para qualquer pessoa para que ela possa saldar seus compromissos, suas dívidas, né? Não escandalize. Deus já colocou na sua vida algo que vai fazer o diferencial para que você possa cumprir e levar sempre adiante os planos que Ele tem para a sua vida. Não escandalize, faça de acordo com a vontade de Deus sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai querido, pela revelação da Tua Palavra, Pai. Que possamos, Pai, tomar posse da Sua Palavra, Pai, e nunca escandalizarmos, Pai. Não fazermos o Seu nome, o nosso nome, ser causa de escândalo e de vergonha, Pai. Em nome de Jesus, capacita-nos, Pai, capacita-nos, dá-nos a Tua direção e a capacitação do Teu Santo Espírito, para que possamos levar à frente os Teus planos e que a nossa palavra também seja sempre credibilizada, Pai. Sim. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E agora fiquem todos com uma mensagem que foi gravada lá na nossa igreja e sejam abençoados com ela também. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Porque nela Jesus me salvou. Ela fez. E veja o versículo 40 que diz: mas Pedro, o que o Pedro fez? Olha que roupinha bonita. O Pedro falou: sai todo mundo para fora. Pedro, fazendo-a sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Irmãos, Pedro fez todas saírem. Nós já falamos a respeito disso. Pedro tirou todos os incrédulos do ambiente e criou um ambiente de fé. Ficou ele, Deus e a menina. Certas orações, como nós já falamos, devem ser feitas isoladamente, como o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus, ele andava com os discípulos, mas ele não orava com os discípulos. Tanto é que em certas circunstâncias eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não temos visto o Senhor orar como o Senhor faz. Aí ele ensinou a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso. Por que o Senhor Jesus orava só? Para evitar a incredulidade, para evitar o cochicho dos discípulos, o cochicho lá do Tomé, o cochicho do Judas, né, que atrapalhariam a oração. Então tem certas orações que devem ser feitas isoladamente, como o Senhor fez, para impedir que a incredulidade de pessoas atrapalhem, né, pessoas que até murmuram quando você está orando, né. E Pedro se prostrou.
orou e depois ordenou à menina: levanta-te. Que fé, irmãos, que fé. É assim que nós devemos agir. Na luta, se prostre diante de Deus, ore diante do Senhor, rogue diante de Deus, clame diante de Deus e ordene que o mal saia, ordene que a bênção chegue, mas não ordene a Deus, ordene ao mal para que saia e continue clamando pela bênção do Senhor. A menina ressuscitou. Que grande milagre! Tudo é possível para Deus, irmão. Não há impossível para o Senhor. E no versículo 41 diz: e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Irmãos, aqui, depois de tal milagre, deve-se dar a mão à pessoa que recebeu, ajudar a pessoa abençoada, né? A pessoa que recebeu. Porque muitas vezes o milagre não é a conclusão da vontade de Deus. O milagre é uma etapa. O milagre é um episódio. O milagre é algo que Deus faz para que a pessoa continue buscando, clamando, crendo, ouvindo a palavra e se converta. Por isso que a gente sempre diz que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém não é ressuscitar a pessoa, mas é converter, irmãos. Como é duro converter uma pessoa, como é duro levar uma pessoa ao ponto de não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Como é difícil, irmãos. E Deus sabe dessa dificuldade, e Ele age, Ele usa milagres, Ele usa pessoas, Ele usa todas as circunstâncias para que as pessoas se convertam a Ele. Esse é o propósito do Senhor. No versículo 41, irmãos, ficou claro que as pessoas que recebem milagres devem ser tomadas pela mão dos crentes para que continue servindo ao Senhor. E depois fazer como Pedro fez. O Pedro chamou os santos e as viúvas e apresentou viva. Um testemunho vivo, irmão. Faça como Pedro. Testemunhe diante dos santos, testemunhe diante dos justos, testemunhe diante dos discípulos, testemunhe diante das viúvas, testemunhe diante de todos. Porque o Senhor diz lá em Isaías: vós sois as minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor e devemos falar da obra de Deus. Olha aqui que Deus fez. Ressuscitou Tábita. É isso, irmãos. Testemunhar para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas creiam no poder de Deus, para que as pessoas busquem conhecer a Deus, para que as pessoas se convertam. E fica sempre uma pergunta, e essa é uma boa pergunta: Tábita era uma crente, era uma discípula, ou seja, Tábita estava salva, vamos dizer assim. Tábita estava salva. E a pergunta é: para que ressuscitá-la e correr o risco dela perder a salvação? Irmãos, você pensou nisso? A menina está salva, ela era uma discípula, boas obras, temente a Deus, ofertante, estava salva. Por que não foi premiada com o reino dos céus, o terceiro céu? Por que ela voltou, correndo o risco de se desviar, se afastar e perder a salvação? Por que Deus ressuscitou a Tábita? Veja o versículo 42 aqui. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui está a resposta: muitos creram no Senhor. Era propósito de Deus desde o início, quando permitiu a morte da menina, quando preparou a ressurreição através dos discípulos, através do Pedro. Irmãos, só tem uma coisa mais importante do que a salvação de uma pessoa. Sabe qual que é? É a salvação de muitas pessoas. Esse é o propósito de Deus.
ressuscitou a Tábita para que muitos se convertessem e muitos fossem salvos. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. O mais importante do que a salvação de uma pessoa é a salvação de muitas pessoas. Esse é o propósito de Deus. Deus faz tudo dentro da sua palavra para que muitos sejam salvos. É assim que Deus age. Com que propósito Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho querido que só lhe trazia prazer e nunca pecou? O Senhor Jesus morreu na cruz para que muitos fossem salvos. Todos aqueles que creem na obra dele, na palavra dele, sejam salvos. Foi para muitos, não foi para um só. É claro que Deus, para resgatar uma vida, ele pode fazer um terremoto, como ele fez um terremoto na prisão onde estava Paulo e Silas, para que um carcereiro e a sua família se convertessem. Mas o propósito de Deus é a conversão de muitos. É por isso que momentaneamente ele abriu mão da salvação da Tábita para que muitos crescem e para que muitos fossem convertidos e salvos. Eu tenho certeza que a ressurreição da Tábita foi uma grande obra de evangelismo, uma grande obra de pescar almas. E eu tenho certeza que Tábita não se desviou, porque aí ela estaria rodeada de pessoas que creiam no Senhor, mais do que os santos, aquelas que mostravam as roupas, aquelas que murmuravam, quando viram a ressurreição, começaram a ser tocadas por Deus, começaram a crer em Deus e começaram a conversão para a salvação. Esse é o propósito de Deus. Mas tem uma coisa que Deus não faz para salvar: Ele não passa por sobre a sua palavra para salvar ninguém. Entendo? Isso é importantíssimo, irmãos. Porque tudo que você pedir para Deus, que cooperar para a sua conversão e salvação, Ele te dará. Mas aquilo que você pedir, se for te afastar da palavra de Deus, da sua conversão, pode esquecer que Ele não te dará. Ele age em função da sua conversão e posterior salvação. Deus trabalha o dia todo para que cada dia você se converta mais. Esse é o propósito de Deus. Ele vai te dar milagres, Ele vai te dar bênçãos se cooperar para a sua salvação. Ele vai te dar livramento se cooperar para a sua salvação. E coopera quando você dá graças a Deus, quando você testemunha, porque aí você está cooperando pela conversão de outros quando você testemunha. Então Deus faz quase tudo para a conversão e a salvação de muitos. É assim que Deus age. Ele enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer prova maior do que isso? Como Deus investe na nossa salvação, como Deus investe na nossa conversão. Então, irmãos, Deus faz quase tudo. Ele só não passa por sobre a sua palavra. Mas há aí um porém. Para a conversão de muitos, Deus faz ressurreição. Mas Ele não faz ressurreição de todos. Ele faz ressurreição de quem está salvo. Sabe por quê? Porque o ímpio, imaginemos que se a Tábita fosse uma ímpia, que zombasse da palavra de Deus, que desdenhasse da palavra de Deus. Imaginemos isso. Essa menina, quando morresse, não seria levada pelos anjos, como diz a parábola do rico e do Lázaro. Não seria consolada. Ela seria sepultada, como foi o rico, e atormentada. Ela estaria na mão do inimigo. E Deus não vai ressuscitar alguém que está na mão do inimigo. Não tem prorrogação com Deus. A pessoa não creu em vida, está na mão do inimigo, então vamos orar para Deus ressuscitá-la, para ela se converter, para ser salva. Isso não existe, irmão. Não existe prorrogação.
Aqueles que morrem sem Jesus estão na mão do inimigo. Tá? Deus não ressuscita. Deus ressuscita aqueles que estão na sua mão. Deus ressuscita aqueles que são crentes, discípulos. Veja um caso aqui. João 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. João 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Entendam, o Senhor disse aqui, essa enfermidade não é para a morte, mas Satanás, rebelde, desobediente, trouxe a morte ao Lázaro. Ou seja, tentando tirar o crédito da palavra do Senhor. O que o Senhor falou? Essa enfermidade não é para a morte, mas o inimigo peitou o Senhor, desacreditou a palavra do Senhor e matou Lázaro. Sabe o que aconteceu? A enfermidade não era para a morte, porque o Senhor ressuscitou Lázaro. Mas por que o Senhor ressuscitou Lázaro? Porque o Lázaro era íntimo do Senhor, era discípulo. Lázaro e a sua família serviam o Senhor. Marta e Maria. Maria foi aquela que louvou ao Senhor com aquele unguento de nardo puro, né? E a Marta servia ao Senhor. Ouvia menos a palavra, mas servia o Senhor, né? Esperamos que a Marta tenha se convertido, tenha mudado as suas prioridades. Então Lázaro era discípulo, sua família servia o Senhor. Por isso foi ressuscitado. E também porque o seu testemunho converteria muitos. Muitos se converteram com a ressurreição de Lázaro. Então entendam, aqueles que são do Senhor, se houver um grande propósito, ele ressuscita. O filho da viúva de Naim, pastor, nada diz que ele era do Senhor, mas havia muitas pessoas no enterro dele, no cortejo fúnebre dele. Então era uma pessoa amada pela população, né? Não podemos, a palavra não revela se era discípulo ou não, mas há um indício. As pessoas amavam a mãe e o filho da viúva de Naim, tanto é que no seu féretro tinha muita gente, né? Então vimos, por exemplo, o filho da sunamita foi Deus quem deu para ela, né? Ela já não tinha mais esperança de ter filho. Depois ela até cobrou de Eliseu, falando: eu não te pedi nada, você me deu um filho e agora morreu, tal. Mas Deus o ressuscitou com a ação de Eliseu, porque era um filho dado por Deus. Deus não ressuscita todos, porque Ele não passa sobre a sua palavra. Ele ressuscita apenas quem é dele, quem será salvo. E ressuscita com um propósito, que não é correr o risco de perder a salvação do justo, mas sim a conversão de muitos através do testemunho. Porque um testemunho de ressurreição é forte, irmãos. É muito forte. Os ímpios, quando morrem, ficam na mão do inimigo. A última oportunidade do ímpio é em vida. Até o último minuto ele pode se arrepender e aceitar o Senhor. Mas se não o fizer, vai ficar na mão do inimigo. Nada mais poderá ser feito. Vamos ressuscitar, vamos orar para Deus ressuscitar o fulano, para que ele se converta e seja salvo. Não, isso não vai acontecer. Porque o fulano, se não morreu com Jesus, ele está na mão do inimigo, ele foi sepultado, está sendo atormentado. Entendam? É o que diz a palavra, na parábola do rico e do Lázaro. Então faça tudo segundo aquilo que o Senhor quer. Faça tudo que cooperar para a sua conversão e para a conversão de muitos. E Deus vai investir pesado em nós. Quando nós avançamos na conversão, Deus permite algumas dificuldades para que a gente cresça
exercite o entendimento que temos recebido. E Deus vai nos dar mais. Nós vamos de degrau em degrau, como uma escada para o paraíso. Parece título de música, né? Como uma escada para o paraíso. Nós estamos indo em direção, na medida que a gente se converte cada vez mais, que a gente abre cada vez mais mão da nossa vontade e fazemos a vontade de Deus, quando a gente começa a parar de questionar a palavra e crer incondicionalmente, quando nós começamos a praticá-la, seja qual for a situação, isso é indício que a nossa conversão está avançando, e isso é indício que o plano de Deus está se cumprindo na nossa vida. E quando nós damos frutos para Deus, isso é mais uma evidência de que o plano de Deus, os propósitos do Senhor estão se cumprindo. Amém, povo de Deus? Porque o propósito de Deus é a conversão de muitos. Se for necessário fazer um terremoto, Ele fará. Se for necessário enviar o seu Filho, Ele enviará. Se for necessário Ele ressuscitar pessoas, Ele o fará. Tudo com o propósito da conversão de muitos, para a salvação de muitos. Amém, povo de Deus? Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu